Fala galera, bem-vindo à aula 2 do módulo 1, que é a aula de preparação de imagens para serigrafia, tá? Nós temos aqui, como vocês viram, uma imagem que eu selecionei aqui, tá? Uma imagem aleatória que eu peguei na internet, tá? Temos o texto que nós fizemos na aula passada, tá? Eu vou utilizar essas duas coisas para criar uma imagem ou criar uma estampa de forma prática e rápida para a gente estar transformando ela em uma arte final para a impressão de um fotolito, tá? Nessa primeira aula a gente vai estar fazendo isso já de forma prática com vocês, para que além que vocês conheçam um pouco mais das ferramentas, vocês também possam estar entendendo ali como é a funcionalidade e o poder do Photoshop ali para a preparação de imagens para a serigrafia, tá ok? Então assim, antes de qualquer coisa, tá? Procure sempre imagens que tenham uma resolução boa, tá? Um tamanho legal. Por exemplo, essa imagem que está um pouco pequena, você vê que se eu aproximar aqui, ela está bem desfocadinha, bem pixelada, porque é uma imagem pequena e não tem uma resolução legal. Por exemplo, se eu pegar uma outra imagem aqui, ó, deixa eu ver se eu acho, que tem uma resolução bacana, você vê que a diferença fica muito grande, tá? Para poder fazer ali as estampas, né? Vou pegar essa imagem aqui, ó. Ela tem uma resolução maior, então eu consigo ter uma qualidade maior de imagem ali, de definição, tá? Você vê que a imagem anterior está bem pixelada e essa aqui está menos, trazendo a qualidade um pouco maior, tá? Como a gente vai trabalhar hoje apenas com monocromia, tá? E chapados, vamos trabalhar com essa imagem aqui mesmo, beleza? Então, primeiramente, o que a gente vai fazer aqui é delimitar essa imagem, né, dentro da nossa tela de pintura, porque nós sabemos aí que a tela de pintura que vai determinar a impressão lá depois, e nem todo mundo tem acesso a uma impressora que imprime sem borda. A gente precisa delimitar isso aqui para que essa imagem fique dentro de uma área que realmente vai sair na impressão, tá? Então eu vou pegar uma moldura que eu achei aqui, que eu acho que vai ficar legal para estar aplicando nessa imagem, para a gente tirar essa bordazinha aí, tá? Fui lá no FreePic, copiei uma moldura que eu queria, vou colar aqui, vou redimensionar de forma que ela caiba no meu quadro aqui, na minha tela de pintura. Você está vendo que tem uma área branca e uma área em preto, né? Certo? O que eu vou fazer aqui? Primeiramente eu vou pegar essa camada de cima, que é a camada da moldura, e vou em modo de mesclagem e colocar aqui em multiplicação, tá? Ela vai tirar tudo que é claro da minha imagem no modo de multiplicação, e tudo que é claro vai sair, só vai ficar o que é escuro, ou seja, só o preto, tá? Então automaticamente eu criei uma moldura que na minha imagem tirou aquele chapado, aquela coisa quadrada. Levando em consideração que essa é uma área que eu não vou imprimir depois, que ela não vai conseguir sair na impressora, eu preciso ter essa margem aqui. E para não ficar aquela coisa dura quadrada, eu coloquei essa moldura para ficar mais bonitinho, tá? Aqui embaixo, para a gente ter um pouco mais de amplitude, eu vou criar uma cor sólida, vou colocar em preto, vou trazê-la aqui para baixo, acima da camada 1. Vou pegar minhas duas camadas, a camada da moldura e a camada que eu gerei agora, e vou criar novamente um objeto inteligente, tá? O que ele está fazendo aqui? Ele está agrupando as duas camadas para mim, tá? E de forma que eu não perca esse conteúdo. Tanto que se eu clicar aqui, ó, ele vai abrir para mim uma nova aba com todos os meus desenhos lá, tá? Aqui uma nova coisa, porque aquele primeiro que a gente fez, tá vendo? Então assim, eu não perco minha camada original, minha imagem original, ela tá ali completinha, e eu consigo editar ela de todas as formas possíveis aqui. Tá? Feito minha moldura, convertido para objeto inteligente, eu vou diminuir um pouco aqui, apenas para a gente ter... Ó, deixa eu voltar aqui. Tá, o que acontece? Ele tá... Ó, se eu clicar e arrastar, você vê que a minha imagem aqui, ela ainda tá completa, tá? Eu não quero isso, eu quero que ela fique delimitada aqui a minha tela de pintura. Então eu vou utilizar aqui a ferramenta cortar, né, que é a ferramenta corte demarcado. Ele vai selecionar toda a área para mim com o Enter do teclado numérico. Eu vou apertar uma, duas vezes,
ele vai cortar tudo que está em volta para mim, vai tirar. Se eu clicar e arrastar aqui, opa, não funcionou, porque ele não está como camada rasterizada. Beleza. O que eu vou fazer? Como é um objeto inteligente, ele não permite que eu corte, porque ele não está rasterizado. Eu vou Ctrl J ou apenas clica com o botão direito aqui, duplicar camada, tá? Vou dizer que é a camada estampa. Ele vai duplicar para mim. Eu posso desabilitar essa minha de baixo aqui, que ela vai ficar preservada. Posso até arrastar lá para baixo, ela vai ficar preservada. E nessa camada que eu criei nova estampa, eu vou vir aqui em rasterizar. Ela tirou a opção de objeto inteligente, agora é só uma camada que só funciona nesse documento que a gente está utilizando, tá ok? E vou fazer aquele procedimento de corte. Aí sim ele vai cortar para mim. Enter duas vezes, tá vendo? Que ele vai cortar para mim a imagem. Aqui eu vou pegar, dar um Ctrl T ou aqui em camada editar, cadê? Eu acho que é editar e transformar, transformação livre ou transformação, que é o Ctrl T, tá? Aqui no Ctrl T eu vou diminuir um pouquinho a minha camada. Dessa forma eu tenho uma área maior de respiro aqui. Tá vendo que ficou essa linha branca aqui no cantinho que a gente não quer? Ignora também essa marcação do FreePic aqui, que esse não é o caso agora. A gente só quer realmente mostrar como faz essa borda e tal, e como prepara a imagem, tá? Como ficou essa marcaçãozinha branca aqui, eu posso vir com o meu pincel, lembra do pincel? Posso vir com o meu pincel, aumentar ele aqui um pouquinho, eu diminuir, botar a dureza dele aqui em 0, tá? Vou criar nessa camada uma nova máscara aqui embaixo. Vou mudar a cor principal do primeiro plano para preto. Vou botar a opacidade em 100 e vou vir apagando essa lista branca, tá? A forma mais rápida que você tem como fazer isso é você dar um clique em cima, segura o Shift, dá um clique embaixo e vai fazer uma linha reta. Dá um clique em cima, segura o Shift, dá um clique embaixo e vai apagar tudo que está em linha reta ali. Da mesma forma, de baixo para cima. Essa é a forma mais rápida que eu tenho para ensinar vocês de como fazer isso, tá? Beleza, então a gente já conheceu aqui a ferramenta pincel, a ferramenta máscara. A gente viu como é que a gente muda o modo de mesclagem aqui de uma imagem para outra, para que ele apareça só a cor que a gente quer, né? Ou o preto ou o branco, tá? Beleza, o que eu tenho aqui? Eu tenho uma imagem, que ela tem uma máscara. E essa imagem, ela tá toda em cor, né? Tá colorida. A gente quer uma imagem preto e branco, porque a gente vai trabalhar com uma monocromia hoje. Então, como é que eu faço isso? Aqui, se com a imagem selecionada, com a opção imagem aqui, eu tenho a opção ajustes, tá? Na opção ajustes eu tenho matriz, saturação, eu tenho preto e branco, tá? Vamos conhecer primeiro a matriz saturação, ou a tecla Ctrl 1. A ferramenta matriz saturação, o que ela faz? Ela tem vários controles aqui de matriz, ó, que se eu mudar, vai mudar a cor da minha imagem lá de forma geral, ela vai transformar as cores, tá? Vou montar aqui para 0. Eu tenho a ferramenta saturação, que ela vai aumentar ou diminuir a saturação da minha imagem, tá vendo? Tem a ferramenta também luminosidade, que ela vai aumentar ou diminuir o brilho ali da minha imagem. Eu quero uma imagem mais escura, vou deixar aqui a luminosidade um pouco menor. Da mesma forma que eu quero tirar as cores, então eu vou tirar a saturação da minha imagem. Tá vendo que ela ficou preto e branco? Eu dou um OK, tudo mais. Se a imagem não for um objeto inteligente, todas as alterações que eu fizer nela aqui vai ficar gravada, não tem como alterar depois. Deixa eu dar um Ctrl Z aqui. Porém, se eu pegar essa imagem que eu criei nova, já fiz o recorte, já fiz a moldura e transformar ela em um objeto inteligente, tá? Isso é importante para que você não perca as alterações depois que está fazendo e você possa futuramente alterar tudo que você quiser. E esse projeto que você está fazendo ficar totalmente editável. Eu posso mudar uma cor no futuro, eu posso mudar um texto. Então é importante que a gente trabalhe dessa forma, aprenda a trabalhar dessa forma desde o início, para que não haja não haja problemas com novas alterações. Transformei aqui em um objeto inteligente, tá? Agora novamente eu vou lá em imagens, ajustes, matriz e saturação. Percebe-se que
quando eu crio uma camada de objeto inteligente, automaticamente ele entra aqui embaixo, aqui na lateral, essas duas bolinhas. Eu vou explicar a vocês como é que funciona, tá? Tudo que eu fizer aqui, então vamos lá, tirar a saturação e vou tirar um pouco da luminosidade para essa imagem ficar um pouco mais dark ali, um pouco, uma pegada um pouco mais escura, que ela vai entrar numa monocromia, numa camiseta preta. Dou OK. Vocês percebem que aqui embaixo ele criou uma nova máscara, certo? Aqui é uma máscara, e criou também um comando do filtro, tá? Clique 2 vezes para editar opções de mesclagem do filtro. Ou seja, se eu quiser mudar alguma coisa de novo aqui, basta eu clicar 2 vezes aqui, ele vai abrir novamente para mim a opção de matiz e saturação, e eu posso voltar ali com cor para essa imagem, com a luminosidade um pouco maior ou menor, porque vai que não gostei, não ficou bom, o cliente não aprovou. Então eu posso editar novamente ali a minha imagem. Então sempre trabalhe com objeto inteligente, porque você vai ter essa opção de poder estar transformando novamente tudo que você fez ou deixou de fazer uma imagem específica, tá? Levando isso em consideração, a gente já trabalhou com a imagem bitmap, ela está pronta aqui, a gente finalizou ela, só que ela ainda não está pronta para imprimir um fotolito. Ela está como um bitmap, você vê que ela tem aqui bastante pixels em escala de cinza, né? E a monocromia, ela não utiliza escala de cinza, ela utiliza apenas pixels pretos, tá? Para poder revelar ali. Em resumo, tudo que você imprimir em escala de cinza e fizer a revelação na impressora, vai sair cinza, ou seja, o seu fotolito vai ficar com um pouco de tom mais claro que os outros na impressão e não vai revelar de forma adequada, tá? A gente vai entrar um pouco nisso mais à frente. Então tudo que você tiver que fazer para imprimir o fotolito, ele tem que ser totalmente em preto. Tá vendo aqui que tem tom de cinza, tom de cinza? Esses tons não existem no fotolito, tá? Como é que a gente remove isso? Como é que a gente transforma essa imagem aqui que a gente acabou de criar numa imagem pronta para imprimir para fotolito? Porque se eu pegar essa imagem aqui e imprimir, ele vai imprimir esses tons de cinzas, ele vai imprimir esses tons de cinza e não vai funcionar. Então o que acontece? Eu preciso transformar essa imagem em um bitmap, certo? Então nós vamos aqui falar um pouco agora de como funciona isso, tá? O que acontece? O bitmap, ele é uma forma de imagens, ó, se eu colocar aqui modo de imagem bitmap, eu nem posso fazer isso, porque eu estou com a camada selecionada, que é a camada de cor ali. Tem vários tipos de imagens, CMYK, RGB, cores indexadas, tons de cinza, multicanal e etc. Beleza? Você vai aqui ver em canais, que é um assunto mais para a gente vai se aprofundar nas próximas aulas, que tem, como tem em RGB, ele tem um canal Red, que é o vermelho, ele tem um canal Green, que é o verde, ele tem um canal Blue, que é o azul. E como a imagem está em preto e branco, ela está em tom de cinza, né? Tem sem saturação, todos os canais são iguais, problema nenhum, tá? O que a gente vai fazer aqui para transformar essa imagem em bitmap, tá? Primeiramente, a gente vai duplicar essa imagem, ou seja, vamos voltar aqui para a camada, vamos duplicar esse arquivo, vamos vir em imagem, duplicar a imagem, no caso aqui é duplicar, eu vou dizer que essa nova camada vai ser o bitmap, tá? Que a gente vai pegar e vai transformar essa imagem em bitmap, beleza? E outra coisa, em serigrafia, para fotolito, a gente trabalha com canais, tá? A gente não trabalha com camadas. Pode até trabalhar, mas o ideal é que você trabalhe com canais, para que você possa fazer as mesclagens de cor da forma que você quiser dentro dos canais lá de forma mais específica, tá? Duplicamos aqui a nossa imagem. Agora nós temos aqui o mesmo documento, porém com uma aba separada, né? Então eu vou aqui em imagens, vou mudar meu ajustes para tons de cinza, primeiramente, tá? Ele vai me dar uma advertência aqui, vai dizer, ó, alterar os modos pode afetar a aparência das camadas. Mesclar as camadas antes de alterar. Ele vai me dar um alerta aqui, vai dizer, alterar os modos pode afetar a aparência das camadas. Mesclar camadas antes da alteração de modo, você pode escolher mesclar ou não mesclar. Nesse caso aqui, como a gente duplicou a imagem para mexer só nela, a gente vai mesclar ela, tá?
Vai botar aqui não mostrar novamente. E ele vai criar uma imagem só, tá? Achatou tudo, criou uma imagem só da área que a gente vai trabalhar, tá? Aqui em imagens, nós vamos novamente em modo, aí aqui vamos converter para bitmap, tá? Ele vai perguntar se eu quero achatar as camadas, ok, só tem uma camada mesmo, tá? Aqui que é o pulo do gato. Por quê? Minha resolução ela tem que estar alta a partir de 300 dpi, né? Vamos trabalhar com 300 mesmo, porque o arquivo original está com 300, tá? Aqui em pixels, sempre mantém pixels por polegada. Aqui em método, você utiliza o ponto de tela de meio tom, tá? Porque ele vai pegar todos esses meios tons, esses tons de cinza, e vai difundir de forma que façam pixels maiores, façam pixels menores, no caso a gente chama de retícula, né? Façam retículas maiores ou retículas menores. E o espaçamento entre as retículas e os tamanhos das retículas definem a quantidade de tinta que vai passar na matriz depois de revelada, tá ok? Então eu vou dar ok aqui. Ele vai me abrir essa nova camada, que é a camada de opções de tela de meio tom. Eu vou colocar aqui a minha frequência, que é o LPI da serigrafia, que é o quanto de frequência, qual é quantos retículas vai ter naquela minha imagem. Quanto menor a frequência, menos retícula vai ter, então consequentemente menos detalhe. Quanto maior a frequência, mais retículas vai ter, consequentemente mais detalhes. Só que você tem que observar o quanto que sua mesa de revelação ela trabalha, se ela consegue revelar fotolitos com mais de 60 LPIs ou 60 de frequência aqui, tá? Ou não. Isso quem vai dizer é a sua mesa, o seu processo de revelação, a sua emoção e a qualidade da impressão do seu fotolito, tá? Eu costumo trabalhar aqui com 55, para esse tipo de imagem é um tamanho de frequência bom, tá? Aqui em ângulo, tá? Eu tenho um macete que eu vou mostrar para vocês aqui na prática, tá? Vamos botar aqui para elipse, né? Ou redondo, linhas por polegada, ok? Vamos deixar em redondo, vamos dar ok. Dando ok, a gente percebe que ele pegou toda a minha imagem, tá vendo? E transformou em retículas. A área que está em preto é a área que vai passar tinta, a área que está em branco aqui não vai revelar, não vai passar tinta. Ou seja, lembra que eu falei que não podia ter tom de cinza? Te dar o zoom aqui, ó, não existe tom de cinza agora na minha imagem. Porém, você tirando o zoom, você consegue ver tons de cinza na imagem como um todo. Porém, na impressão, não vai ter tom de cinza, tá? Esse é o pulo do gato. Só que eu consigo melhorar essas retículas aqui. Você tá vendo que tá com uns formatos bem estranhos, tá vendo? Quadradinhos e tal, não tão redondos em si. O que eu faço? Deixa eu dar um Ctrl Z aqui. O que eu faço para melhorar isso? Vamos lá, novamente, imagem, modo bitmap, achatar ok, mesma coisa, resolução de saída 300, tela de meio tom, pixel por polegada. Aqui no ângulo, eu adiciono sempre 5, 7,5 em graus. Ou seja, se eu quero trabalhar com um ângulo de 45, eu vou colocar aqui 52,5, que é 45 mais 7,5. E mantenho redondo, mantenho linhas de polegadas. Se for macete que eu aprendi nos cursos aí com os experts da vida de serigrafia, e realmente melhora muito a qualidade das retículas. Fazendo isso, a gente vai ver que a gente consegue ter uma imagem com mais definição aí, retículas mais precisas, tá? Como a minha imagem ela tem um tom de cinza só aqui, ela transformou toda aquela imagem num tom só, que é preto e branco, a gente não consegue tanta, tá vendo aqui fica um pouco melhor, já tem mais aproximado do redondo. E também temos a opção de fazer isso no formato elipse, tá? Vamos lá, imagem, modo bitmap, ok, tela de meio tom, ok. Em vez de deixar redondo, eu vou deixar elipse, que é o mais utilizado aí dentro da serigrafia, tá? Então ele vai ter uns pontos mais alongados em vez de pontos redondos e tudo mais. Enfim, aqui eu consegui transformar a minha imagem, que era tom de cinza, em preto e branco. Eu já posso imprimir ela aqui para poder revelar. Sim, eu posso imprimir. Só que o que acontece? Se eu imprimir ela aqui dessa forma, ela vai imprimir preto onde está preto, branco e branco onde está branco. Como a gente só quer um fotolito que tem que sair o preto,
a gente precisa inverter isso aqui. Senão aqui quando você for pintar, vai pintar a borda de preto aqui, vai pintar tudo mais. E não é isso que a gente quer. Na verdade a gente quer pintar essa imagem de branco ou cinza para que ela na camiseta preta que é o fundo fique da maneira correta. Beleza? Então a gente vai desbloquear aqui essa imagem em imagem, modo tons de cinza, tá? Ela vai virar uma imagem em tom de cinza que a gente consegue mexer com ela aqui, tá? Vou dar um Ctrl A ou aqui em selecionar tudo, Ctrl A, e vou dar um Ctrl C. Galera, é o seguinte, se tiver muito rápido, se tiver difícil de entender, esse curso ele vai ficar, as aulas vão ficar disponíveis para vocês assistirem da hora que vocês quiserem. E também nós vamos ter um grupo para tirar dúvida. E a gente pode refazer umas outras aulas depois, tirando dúvidas em específico que ficaram. Tá? Eu estou sendo um pouco mais breve possível, porque o conteúdo é muito extenso e a gente precisa ser o mais assertivo possível. Beleza? Qual é o intuito aqui? Deu um Ctrl A ou aqui em selecionar tudo, Ctrl C para copiar. Eu vou voltar lá na minha camada principal, no meu arquivo principal, tá? Lembra que a gente falou que trabalha com camadas, tá? Eu vou voltar lá em camadas, eu vou criar aqui nos 3 pontinhos uma nova camada, ou novo canal, né? Esse canal aqui eu vou chamar ele de camiseta. Vou colocar a opacidade dele em 100% e vou mudar a cor dele para preto aqui, tá? Esse canal ele vai funcionar como se fosse a nossa camiseta, tá? Se botar a visualização dele aqui, ele fica tudo preto porque ele vai sobrepor. Diferente da camada, que tudo que está em cima é em cima e tudo que está embaixo é embaixo, em canais é diferente. Tudo que está embaixo é em cima, é invertido. Ou seja, o que está embaixo aqui sobrepõe a camada que está selecionada, que está visual aqui, que está acima dela, na ordem, porém, ela está por cima no contexto. Então vamos lá. Levando isso em consideração, eu criei uma camada, que é a camada camiseta, né? Vou criar uma nova camada de canal spot, tá? Vou chamar ela de branco. Vou colocar a solidez aqui em 100%. O que é a solidez? A solidez nada mais é da quantidade de visualização que a sua tinta vai ter quando você passar ela no tecido. Por exemplo, se você tem uma tinta muito rala e você for imprimir ela, não tem uma cobertura muito boa, ela vai ter uma visualização baixa e uma solidez baixa. Ou seja, então a solidez nada mais é do que a quantidade de cobertura que você tem em cada demão de passada de tinta ali no rodo. Ou seja, aqui você vai definir 100%, vou colocar para o branco, porque eu quero que essa imagem seja toda em branco e ela fique visível, né? Não quero um branco, normalmente ele não tem a solidez pela metade. Com 2 demãos de branco ali você já tem uma visualização muito boa, tá? Dei ok, vou jogar aqui para baixo, lembra que tudo tá para baixo, tá para cima. E lembra que eu copiei aqui, ó, Ctrl C, ela já em bitmap, depois eu transformei ela em tom de cinza, tá? E copiei. Aqui na camada spot que a gente criou, chamada branca, eu vou colar. Você vê que ela ficou invertida, certo? Porque tudo que está em preto na imagem, vamos voltar aqui, tudo que está em preto na imagem é onde vai passar tinta. Ou seja, se aqui está em preto e vai passar tinta, quando eu passar a tinta ele vai ficar branco, porque aqui é minha tinta. Aqui, onde eu escrevi errado, é minha tinta. O canal spot ele é a tinta e o canal aqui ele é a camiseta. Ou seja, como que eu faço para mudar isso? Simplesmente eu vou vir aqui na camada branco, vou vir selecionar e inverter. Cadê? Imagens, modo, deixa eu ver onde é aqui que eu me perdi. Eu não lembro muito dessa parte não, mas então vamos vir aqui e selecionar a camada branco, tá? Ctrl I. Ele vai inverter essa imagem, tá? E tudo que tá em branco não vai aparecer, que é aqui da parte da camisa, e tudo que está em preto aqui no meu canal, ele vai revelar e vai passar tinta, vai ficar dessa forma, tá? Pô, beleza. Agora a gente já tem o nosso fotolito praticamente pronto, só imprimir, revelar e ser feliz, né? Só que
Eu ainda preciso ensinar para vocês como é que eu faço a mesclagem de artes em bitmap, por exemplo, para artes chapadas, tá? Porque se eu quiser adicionar um texto aqui, por exemplo, lembra do nosso texto que estava lá perdido? A gente vai adicionar ele aqui para a gente ter uma mesclagem de imagens, tá? Eu tenho já uma arte já em bitmap, já reticuladinha, bonitinha, pronta para imprimir, pronta para revelar. Porém, eu quero adicionar um texto aqui, não quero só essa imagem na minha arte. O que eu vou fazer? Vou voltar aqui em canais, tá? Eu já tenho aqui meu canal. Aqui a gente está em canais, então tudo que eu fizer aqui no canal fica em canal. Tudo que eu fizer em camada fica em camada, tá? E um não altera o outro. Se eu mexer em alguma coisa aqui, eu vou ter que fazer isso tudo de novo, tá? Lá no modo de imagem, bitmap e tudo mais. Então eu finalizei a parte da coruja, tá? Ela aqui é a camiseta e a coruja. E agora eu vou voltar lá para minha camada principal, para minhas camadas, e adicionar um texto nessa coruja aqui, nessa imagem de coruja aqui, tá? O texto que a gente vai adicionar é aquele que a gente fez lá, curso Photoshop para serigrafia. Eu vou aumentar um pouco ele aqui, Ctrl T, clico em uma das arestas e arrasto, automaticamente ele fica travado, porque aqui ó, tá com o cadeadinho trancado, tá? Vou dizer que esse texto é branco, certo? Ou vermelho, a cor que eu quiser, enfim, vou dizer que ele é branco, tá? Só que olha só, eu quero que esse texto ele fique por cima dessa minha imagem aqui, tá vendo? Eu quero que ele fique aqui por cima. E eu quero que ele pinte em branco também. Porém, o macete que eu vou passar para vocês aqui, se vocês colocarem coisa chapada na mesma tela, na revelação, que coisas com retícula, provavelmente você vai estourar na hora da puxada ali, para forçar mais o chapado, e vai estourar a retícula da outra. Ou seja, eu aconselho fazer em telas separadas, tá? Retícula numa tela apropriada e chapado para outra tela. Então a gente vai criar aqui uma nova camada, novo canal Spot, tá? Vai botar ele aqui embaixo. E aqui também você pode já direto aqui, ó, pegar o texto que você criou, tá? Aqui vou aumentar ele um pouquinho. Ele fica com essa área vermelha, que como você está trabalhando em canais, ele entende que não tem alteração depois, tá? Tudo que você fizer aqui em canais, lembra? Fez em canal, concluiu, deu ok, tá? Ó, a cor branca, né? Se eu colocar a cor preta, também vai ficar, porque eu que vou definir aqui a cor depois. Então tudo que você fizer aqui ele não altera, não tem alteração. Ou seja, eu vou dar o Enter aqui para vocês verem o que eu estou falando. Ó, deu Enter. O que ele fez? Ele pegou a minha camada que eu criei nova aqui, que vou definir ela para texto, basta 2 cliques em cima do nome aqui que você consegue alterar, e criou como se fosse uma seleção e preencheu essa seleção para mim. Tá vendo? Em preto. Lembra que tudo que está em preto ele aparece? E como aqui eu tenho uma cor branca na tinta com 100%, ele vai ficar visível. Ou seja, se eu mudasse aqui para vermelho, por exemplo, na visualização eu vejo vermelho, mas se repara que aqui no canal ele está em preto. Por quê? Fotolito ele só imprime preto, ele não existe cor no fotolito, é preto e o branco onde não imprime nada, tá? Ou seja, eu preciso entender que aqui nessas cores aqui eu só vou ter a cor que eu quero visualizar para ver como é que vai ficar a minha arte, sendo que na impressão mesmo ele vai ser impresso em preto, tá? Não se assuste quanto a isso. A cor que eu mudar aqui, tá? No canal ele só é uma cor de visualização nesse momento, tá? A cor que vai sair na impressão, como vou mostrar para vocês aqui agora, se eu clicar só no canal branco, por exemplo, você vê que ele ainda está invertido, porque só o que eu quero imprimir são essas retículas pretas. Se eu clicar no canal texto, o texto vai estar em preto, porque eu quero imprimir só o texto, tá ok? Tá bom, Eduardo, só que o que eu faço agora? Como é que eu imprimo isso? Como é que eu faço disso um fotolito para impressão?
tá? Qual é a minha sugestão aqui? Como você tem uma camada, tá? Que ela tá aqui com todos os pixels no lugar e você vai criar uma nova camada aqui, uma nova demão de tinta em cima desses pixels, eu aconselho que você remova da área dos pixels a área que você vai imprimir no texto, porque não tem necessidade de ficar com duas camadas de tinta uma em cima da outra. Isso acaba pesando um pouco na imagem também, tá? Mas você pode fazer de teste aí sem problema nenhum. Então, aqui praticamente está finalizado. Eu criei meus canais. Nesses meus canais eu tenho dois canais, que é o canal da imagem em bitmap e o canal de texto, que ele vai entrar aqui como uma segunda tela, né? Só que você repara bem que no meu canal de texto, como eu criei ele aqui por cima, não transformei ele em bitmap, ele ainda tem tom de cinza, ou seja, ele vai atrapalhar a minha revelação. Na hora de imprimir, vai imprimir esses tons de cinza aqui. E eu não quero isso. Como a gente resolve esse problema? Eu clico nele, venho aqui em imagens, ajustes e levels ou níveis, né? O atalho Ctrl L. O que eu vou fazer para acabar com esses tons de cinza? Tá vendo essa arestazinha aqui? Eu vou arrastar ela aqui pro meio. Ó, você vê que ele vai perdendo aqueles tons de cinza ali. A mesma coisa eu faço com essa aqui. Ou seja, ele tirou do meu texto aqui toda aquele tom de cinza. Ou seja, por mais que você dê zoom e fique esse serrilhado, na impressão ele não fica, tá, gente? Pode ficar tranquilo, ele não fica serrilhado assim. Ele vai ficar exatamente assim, ó. Você vai ver ele de forma sem serrilhado, tá? E isso aqui é a forma que você tem que fazer para não imprimir tom de cinza em nada que você fizer de texto ou de forma. Se eu clicar, se eu, por exemplo, vir aqui na camada texto e criar uma forma, ó, criar uma forma aqui, como é uma forma reta, ele não vai ter, né? Deixa eu criar uma elipse. Se eu criar aqui uma elipse ou um círculo, você vê que ele vai ter também esses tons de cinza. Aí o que você tem que fazer? Ctrl L ou vai lá em imagens, ajustes e níveis e faz a mesma coisa. Pra cá, pra cá. O que ele fez? Ele tirou todo o tom de cinza da imagem e agora sim eu tenho um fotolito pronto para ser impresso. Tá ok? Então, a primeira aula do curso Photoshop para serigrafia do nível básico é aprender que para você criar um bom fotolito, você precisa ter só preto e branco, você não pode ter tom de cinza. A gente aprendeu hoje a transformar uma imagem em tom de cinza em uma imagem preta e branca, ok? Até a próxima aula.